capítulo 18 e o verso 1 em diante. Graças e louvado seja Deus. Uma palavra que fala muito aos nossos corações nesta noite. Jeremias capítulo 18, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso na mão, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Graças e louvado seja Deus. A palavra aqui, ela é bem precisa aos nossos corações. Veio a palavra a Jeremias, servo do Deus Altíssimo. Jeremias, aquele o qual Deus já tinha escolhido, diz lá no capítulo de número 1 em diante, que ele já tinha escolhido Jeremias antes de nascer, antes de gerar no ventre, já tinha escolhido ele como profeta. E agora vem a palavra do Senhor dizendo para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta, coloca-te em posição, seja uma pessoa disponível. Quem se levanta tem que estar disponível. Quem se levanta, ele está disposto realmente a fazer alguma coisa. Jeremias, você não pode ficar aí. Levanta, faz movimento, faça alguma coisa, porque eu quero falar contigo. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá onde ele estava, não, na casa do oleiro, é lá que Deus queria falar com Jeremias. É lá que ele queria mostrar para Jeremias o que ele é capaz, o que seria capaz de fazer. E Jeremias, ele se levanta, se coloca em posição e desce à casa do oleiro. E quando ele desceu na casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, o oleiro tornou a fazer de novo. Irmãos amados, eu imagino agora Jeremias ouvindo a palavra do Senhor, Deus falando com ele dessa casa do oleiro. E quando Jeremias chega lá, o oleiro já estava trabalhando. O oleiro já estava fazendo a obra. Eu imagino Jeremias olhando o oleiro trabalhando, fazendo barro, e Jeremias quieto, sem falar nada. E de repente o vaso se quebra. Jeremias imagina: vai jogar fora. Vai jogar fora, vai jogar no lixo. Mas diz que não. Ele não jogou fora. Ele fez outro vaso. Por que o vaso se quebrou? Imagino que o barro não estava legal, que o barro não estava bem. Eu imagino que tinha algumas impurezas.
Irmãos, nós como vaso, nós temos que estar realmente impecável, para que a impureza não venha nos contaminar. Na hora que o Senhor nós nos colocarmos na sua presença, não tem nada que atrapalhe, para que o Senhor possa nos moldar. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Eu não sei de que maneira você entrou nesta noite. Talvez você está falando, olha, eu entrei aqui, eu estou toda quebrada ou quebrado. Só os cacos. Eu não sei mais nem o que fazer. Não tenho força para nada. Eu estou em situações difíceis. Não importa que situação que você esteja, ou o que você está passando. Na verdade, o Senhor, Ele é aquele Deus que sabe de todas as coisas. Deus sabe, antes que haja uma palavra em sua boca, Deus já sabia, Deus já sabe. Ele te conhece por dentro e por fora. Você fala, eu sou um vaso, mas eu não sou um vaso defeituoso. Eu sou um vaso quebrado. Graças e louvado seja Deus, que você é um vaso quebrado, mas está nas mãos de Deus. E o vaso que se quebra nas mãos de Deus, ele tem um privilégio, porque o oleiro, ele faz o vaso de novo. Deus quer nos fazer vaso de honra, não de desonra. Deus quer nos fazer vasos, irmãos, que realmente alguém possa olhar e dizer, realmente esse é um vaso. E vaso, quando se faz um vaso, é para ser usado. E Deus quer te fazer um vaso. Está quebrado? Desce a olaria de Deus. Desce a olaria de Deus. Porque lá Deus vai falar. Aqui nós estamos na olaria de Deus. A olaria de Deus é aqui, é esta casa em qual nós estamos, é a igreja do Senhor, o qual Ele se faz presente. E Ele quer me moldar, Ele quer te moldar. Ele quer nos lapidar. Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer realmente fazer obras extraordinárias na nossa vida. Mas precisa descer. Descer quer dizer se humilhar. Descer quer dizer uma pessoa dependente. Uma pessoa que depende de Deus. Precisamos realmente se humilhar, descer, levantar e descer. Veja que a palavra diz, levanta-te. Não fica nesse lugar. Não fica parado, não fica prostrado. E desce, e desce. E desce a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Prezados irmãos em Cristo Jesus, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Deus quer nos lapidar, eu repito mais uma vez. Deus quer nos usar como instrumentos vivos nas suas mãos. Mas precisamos realmente de descer para ouvir Deus falar. Tem pessoas que têm medo de Deus falar, do profeta se levantar. Nós não podemos ter medo, porque eu sempre peço para Deus, Senhor, se é para falar, fale. Se é para exortar, exorta. O importante é que o Senhor fale. Se for para se consertar, então vamos se consertar. Se for realmente para tomar uma decisão, vamos tomar em nome do Senhor Jesus. Profeta Jeremias, imagina o profeta pregando para o povo de Israel, povo propenso a pecar, povo que realmente outrora estava no calabouço, estava em situações difíceis, e Deus os tirava, e os libertava, e os resgatava. Um povo de coração duro, obstinado,
povo detratores, povo que realmente ouviram uma palavra do Senhor, ouviram tantos milagres, quando saíram do Egito 40 anos, irmãos, viu tantos milagres acontecerem, maná cair dos céus, maná cair dos céus, tantos milagres que eles viram, mas infelizmente, nos dias de hoje não é diferente. Pessoas que vêm na igreja, o pastor ora, está enfermo, Deus cura. A porta está fechada, Deus abre a porta. Está triste, tem alegria no coração. E quando a pessoa está bem sucedida, nunca mais volta. Israelitas, em gratidão a Deus, querem o dono da bênção, mas não querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Meus queridos irmãos, vaso é para ser usado. E aqui nesta noite eu percebo que tem muitos vasos, tem muitas mulheres e homens de Deus, que Deus quer usar. Deus quer usar de formas extraordinárias. Mas precisamos, cada dia, buscarmos a Deus, descruzarmos o braço e trabalharmos na obra, e pregarmos a palavra, mencionar esta palavra que cura, que salva, e que liberta, e que sobretudo leva o homem para os céus. Quantas pessoas amarradas na obra, em obras satânicas. Quantas pessoas neste momento querendo se suicidar, tirar as suas próprias vidas. Quantas pessoas. Quantos pais de família, quantas mães, quantos filhos nas drogas, quantas pessoas morrendo à míngua, quantas pessoas sendo levadas para o abismo. O que você tem sido? Que vaso você tem sido? Que vaso, pastor, você tem sido? Que vaso você tem sido, minha irmã? O que você tem falado como vaso, o que você tem profetizado como vaso, o que você tem realmente anunciado como vaso de Deus, como instrumento de Deus, o que temos feito. Meus irmãos, precisamos realmente acreditar em milagre, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas para que haja milagre, precisa se levantar e descer à casa do oleiro, para que o oleiro faça-nos de novo. Ah, mas e se eu me quebrar? Se você se quebrar, Deus conserta, Ele te faz de novo. Deus quer te usar para pregar a palavra, quer te levantar, homem de Deus, mulher de Deus, para anunciar as boas novas. Deus quer te usar, mas precisa dar crédito. E diz o profeta Jeremias 53, e quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, irmãos, o braço do Senhor, a mão do Senhor só se manifesta àqueles que acreditam, àqueles que não são incrédulos, àqueles que tomam a decisão e aceitam Jesus como único e suficiente Salvador das suas almas. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a obra sobre as rodas. Como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. O vaso tem que ficar do jeito do olhar de Deus. Deus, a menina dos olhos de Deus, acompanha cada um de nós como vaso. Ele não quer um vaso imperfeito. Ele não quer um vaso que desonre.
Ele não quer um vaso que entristeça o seu coração. Ele quer um vaso realmente que alguém olhe e diz: olha, vai ali um homem de Deus, uma mulher de Deus que é vaso, uma profeta, uma pessoa que ela abre a boca, e quando ela abre a boca, a gente percebe que vê labaredas de fogo. A gente não consegue enxergar, mas sente a unção, sente o poder de Deus. Eu creio que é fogo puro, eu creio que é Deus na vida daquela pessoa. Eu imagino o oleiro pegando o vaso quebrado e os cacos e colocando num determinado lugar e molhando com água. Água representa o símbolo do Espírito Santo. Molhando com água, amassando aquele barro. Ah, se o barro falasse, pastor, ele dizia: está doendo. Está doendo. Você está me pisando. Você está me colocando na prensa. Muitas vezes a gente sente dor. A gente é prensado. Mas não é que Deus quer mal da gente. É que Ele quer que a gente chegue ao ponto exato que Ele quer. Temos que ser prensado, amassado. E Ele pega, vai tirando aquelas coisas, aquelas impurezas. Sabe como é que é? No andar da estrada da vida, no caminhar na estrada da vida, a pessoa, sabe, consegue algumas pedrinhas, consegue fazer algumas coisas que entristecem o coração de Deus. Isso significa impureza. Ele foi tirando as impurezas com amor, com carinho. Ele levou novamente aquele barro à prensa e começou a fazer de novo, conforme parecia aos seus olhos. Meus irmãos amados em Cristo Jesus, eu imagino agora, irmãos, Jeremias olhando e dizendo: puxa vida, como pode ser isso? Esse oleiro tem amor. Esse oleiro realmente tem amor, que se fosse outro, jogava esse vaso fora. Mas Deus é aquele que dá sempre uma chance. Deus sempre tem dado uma chance. O oleiro deu uma chance para aquele barro. Deus está te dando uma chance nesta noite. E quer te fazer de novo, pastor Luiz. Deus está dando uma chance novamente para você, meu jovem, para você, minha jovem, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus está dando uma chance nesta noite. Ele está dizendo: minha serva, eu quero te fazer vaso. Eu quero te fazer um vaso novo. Um vaso cheio da graça. Um vaso cheio da unção. Quero te fazer um profeta para anunciar as boas novas. Quero te fazer você um pregador, uma pregadora da minha palavra. Quero fazer você um pastor, um bispo. Quero fazer você um presbítero, um evangelista. Eis que eu quero fazer de você algo novo na sua vida. Deus quer realmente derramar vinho novo. O novo de Deus, ele é sobre a minha e sobre a sua vida, desde que abramos o nosso coração e deixamos Deus nos moldar, Deus trabalhar na minha e na sua vida. A gente, tudo se torna difícil. Tudo pra gente não tem jeito. Tudo pra gente não vai dar certo. Será que vai dar certo? Meu Deus, o que será de mim? Tem gente que só vive reclamando dia e noite. Você não vê contar uma bênção, pastor? A pessoa reclama de tudo. É dia e noite. Entra mês e sai mês. Sai ano e a pessoa continua chorando. Continua lamentando.
Você não vê a pessoa contar uma bênção. Tem pessoas que vivem chorando a vida inteira, achando que choro vai comover o coração de Deus. Deus não comove o coração com choro. Você está perdendo tempo chorar, porque Deus não comove com choro. Deus comove com atitude. Com atitude, quando você toma uma atitude, se posiciona, como Jeremias se posicionou, aí Deus é glorificado. O que é que deseja o seu coração? O que é que deseja a sua alma? O que você mais anela na sua vida? Muitas vezes a alma está chorando, a alma está gemendo, dizendo, faça alguma coisa por mim. E a pessoa não faz nada. Continua deixando a alma sofrer. O que a sua alma deseja, o que você anela, então toma uma atitude de fé pelo desejo da sua alma. Se você tem desejos, se você tem sonhos, então toma a decisão. E uma atitude de fé pelo desejo da sua alma, não deixe a sua alma perecer. Porque a sua alma é preciosa. Porque te abates, ó minha alma. O salmista disse. Tem hora que você tem que falar com você mesmo. O que está acontecendo comigo? O que é de errado? Tem hora que a gente tem que parar para se autopoliciar. Porque eu não vejo os meus defeitos. Mas vocês veem. Você está entendendo? Eu acho que sou perfeito. Perfeito. Mas na verdade ninguém é perfeito. Ninguém nesse mundo é perfeito. Mas temos que se autopoliciar e dizer, Senhor, me revela, me mostra o que precisa ser feito. O que é que eu estou fazendo, Senhor, que está entristecendo o teu espírito? O que é que eu estou fazendo, Senhor, que eu estou envergonhando alguém? O que é que eu estou fazendo que não está dando certo, Senhor? Me revela e tem que se autopoliciar e dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa segundo a tua palavra. Há anos atrás, eu tenho 45 anos de crente, quase 50 anos. Eu lembro que a gente ia para a vigília. A gente começava às 10 horas, 9 horas, 10 horas, a orar, pastor. Sabe quando nós parava? 6 horas da manhã. A gente sentia a presença de Deus. A gente sentia a presença de Deus. Não via tempo passar de jeito nenhum, irmãos. Hoje a gente vai orar, parece que é um ano. Meia hora é um ano. Saímos um dia de uma vigília, 6 horas da manhã, na rodovia dos Tamoios. Me lembro como hoje. Uma irmã ia passando a rodovia, o carro pegou ela e jogou ela no acostamento. Eu disse, agora matou a irmã. Morreu. A irmã se levantou, balançou, sacudiu a poeira. Não aconteceu nada. Sabe o que é isso? É Deus. Sabe o que é isso? É oração. Sabe o que é isso? É temor de Deus. Sabe o que é isso? É buscar a Deus. Sabe o que é isso? É ser crente não incrédulo. Deus não mudou. Eu estou orando a Deus. Eu estou orando a Deus para que Deus possa realmente mandar um avivamento, não somente na igreja, na minha vida, na vida de cada um de nós. Avivamento este que almas possam se salvar, almas possam se render aos pés de Jesus. Porque parece que a gente não vê almas se salvando. Ninguém mais fala em salvação de almas. Ninguém se fala mais em salvação de almas. Uma alma é preciosa para Jesus. Quantas almas eu tenho ganhado?
Quantas almas você tem ganhado? Oh, vaso, que vaso você tem sido? Que vaso é esse que não ganha alma? Que vaso é esse que ora e Deus não responde? Que vaso é esse? Que vaso é esse que só lamenta? Que vaso é esse que só conta derrota? Alguma coisa está errado nesse vaso. Porque Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua trabalhando. Meu pai trabalha, ele disse. Amém? E eu trabalho até hoje. Deus trabalha. Se alguém pensar que vai ser salvo para não trabalhar, está enganado. Que até Deus trabalha. Diz que Deus peleja por nós. Temos trabalhado? Temos feito alguma coisa? Eu falo comigo mesmo também. A mensagem é para mim também. O que é que você tem feito? O que é que nós temos feito? Temos trabalhado mesmo? Vamos se apresentar um dia perante o Senhor com as mãos vazias? Quantas almas, Tobias, quantas almas nós temos ganhado? Você está entendendo, Tobias? Você é homem de Deus, queira o diabo ou não. Amém? Mas precisamos darmos as mãos, Tobias. Precisamos darmos as mãos. Precisamos unirmos as nossas forças. E pedir para Deus, Deus, eis-me aqui. Me molda. Me faça de novo. Sabe, porque o mundo não tem, a gente tem chance, aqui nós temos chance. Aqui o pastor prega a palavra ungida, a palavra do coração de Deus para os nossos corações. Mas lá fora, como é que fica a situação? Lá o mundo não tem dó. O mundo é cruel. Você está entendendo? O mundo é cruel. Deus está nos dando uma chance nesta noite. Irmão Luiz, meu xará. Deus está nos dando uma chance nesta noite. Vamos aproveitar essa chance, quanto ainda há vida, quanto à vida há esperança. Vamos tomar uma decisão, igreja. Orar a Deus, jejuar. Você está entendendo? Profetizar na vida das pessoas, orar pelas pessoas. Eu lembro quando novo, convertido, quantas coisas aconteciam. Quantos milagres aconteciam. Agora eu pergunto, Deus mudou? Não, Deus não mudou. Eu repito mais uma vez, Ele continua sendo o mesmo. Diz que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta do seu coração. A porta do meu coração. Não é a porta da sua casa, mas do seu coração. E ele só entra se você abrir a porta. Ele é educado, ele não arromba de jeito nenhum. Ele não invade. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz. Hoje a voz do Senhor falando comigo e contigo. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você imagina você ceando com Jesus. Hein? Você está entendendo? Isso é privilégio. Deus quer nos fazer de novo. Eu tenho sonhos ainda. Eu estou pedindo a Deus para que Ele dê um basta em algumas coisas, no sentido físico, que me impede de eu fazer alguma coisa para Deus, me restaurar fisicamente, para que eu possa fazer alguma coisa para Deus. Que eu sinto que ainda algumas coisas que impedem no sentido físico, na saúde. Mas graças a Deus, eu posso louvar a Deus e agradecer a Deus. Porque pelo que eu passei, pelo processo que eu passei, e que eu estou hoje, eu posso dizer que eu já estou mais do que vitorioso. Eu passei por um processo de saúde
que eu não era para estar aqui, eu era para estar morto. O médico disse: você está canceroso. E o seu câncer é agressivo. Aqui o diagnóstico. Pastor, a gente é frágil. A gente é frágil diante de uma situação dessa. E eu: tudo bem, doutor, tudo bem, tá bom. Você vai voltar tal dia. Eu voltei. Quando eu voltei, ele falou: seu Luiz, você não vai ser preciso fazer quimioterapia nem radioterapia. Por quê, doutor? Porque eu mandei, após eu fazer a operação, eu peguei alguns vestígios e mandei para o laboratório. Diz que você não tem nada. Isso é bênção de Deus. Fiquei alguns meses em situações difíceis. Contingência urinária. Continência urinária. Muito obrigado, meu primeiro. Você sabe o que é? Eu chegava na igreja lá, pastor, vocês viam eu chorando, e vai estar cheio do Espírito Santo, chorando, sabe o que é? Era a situação. 100 fraldas por mês. Você está entendendo? 100 fraldas por mês. E eu falei: meu Deus, o que será de mim? E começamos a orar. E Deus, hoje, graças a Deus, não tenho mais nada. Isso é milagre de Deus. O câncer desapareceu. Antes de eu ir para o médico, aliás, para a cirurgia, uma irmã disse assim: olha, você vai realmente fazer a cirurgia, mas Deus já te curou. Você vai fazer por fazer. Vale a pena, irmão, servir a Deus. Eu já era para estar morto. Já não era para estar aqui. Tem dinheiro que pague isso? Então vamos deixar Deus nos usar. Vamos agradecer todo dia. Você sabe o que é um câncer daqueles agressivos? É terrível. Não é bom nem pensar. É o que eu estava, mas Deus me curou. Na hora eu olhei assim, que caiu a ficha. Quando o médico falou: você não vai... Falei: meu Deus, eu já ia fazer quimioterapia, eu já ia fazer... Como que é isso, meu Deus? E agora não vou fazer mais nada. Porque o Senhor é o Deus que cura. Ele tem um projeto na sua vida e na minha vida. E o projeto de Deus é infalível. Não adianta o diabo se levantar para querer te matar. Seja qual for o problema, seja qual for a doença, Deus tem poder para curar. Deus tem poder para libertar. Deus tem poder para fazer milagres. Eu acredito ainda em milagres e vou morrer acreditando em milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Aleluia! Isso é milagre de Deus. Quantas pessoas nessa situação agora, quantas pessoas desesperançadas, quantas pessoas hospitalizadas, quantas pessoas nesta hora gemendo de dor, com vontade de estar nessa casa, num lugar como este. Seria o maior desejo da pessoa. E nós, perfeito, com saúde, muitas vezes recusamos de ir na casa de Deus. Inventamos história fiada e deixamos de ir na casa de Deus, aquele que é autor e consumador da nossa vida, aquele que nos faz feliz, aquele que nos cura, aquele que nos liberta e aquele que o projeto dele é para nos levar para os céus. Irmão Alisson, é duro, mas é a realidade. Nós temos sido falhos. Eu tenho sido falho. A gente tem que reconhecer quando a gente está errado, dar um passo. Não é mesmo, meu querido irmão? A gente tem que reconhecer. Reconhecer enquanto é tempo. Porque Deus quer nos lapidar e fazer de novo. Mas não depende de Deus. Depende da gente querer, porque Deus quer.
Não adianta Deus querer nos usar, mas a gente não quer ser usado. Você está entendendo? Não quer ser usado. Não tem como. Eu muitas vezes me recuso a fazer algumas coisas por falta de condições. Na verdade, mas não é porque eu não queira, mas eu creio que o libertador de Israel, ele está aqui. E nós vamos orar, vamos fazer um clamor pela saúde do pastor, né? Ele precisa da bênção de Deus também. Como o pastor é igual a nós, não é melhor, ele é igualzinho a você, sujeito, irmãos, dificuldades, problemas. Mas se nós unirmos as forças, começar a orar por ele, orar um pelos outros, Deus vai se manifestar, Deus vai abrir as portas e nós vamos ser vitoriosos. Vai haver testemunho, vai haver milagre, vai haver cura divina, vai haver libertação, salvação de alma, vai haver unidade. Essa história de dizer assim, não, importante está pouquinho, mas está bom. Importante que está pouquinho, mas Deus quer esse povinho. Não, irmão, Deus quer número de grande. Deus quer unidade. Tem gente que se conforma, não é o caso nosso. Já vi dizer, não, importante é a qualidade. Está com 10 pessoas, diz que importante é a qualidade. Mas se tem qualidade nesses 10, e por que não multiplica? Amém? Por que não cresce o número? Você está entendendo? Tem gente que acha que está bom. Não é o caso nosso. Já vi pregadores dizendo assim, olha, é o seguinte, irmãos, eu faço o que eu posso, quem quiser vir para a igreja venha, eu não vou, não sei o quê. Não, nós temos que anunciar. Nós temos que correr atrás. Como antigamente, a pessoa andava 10 quilômetros, 20 quilômetros. Eu lembro que eu andava de a pé com chuva, os carros jogavam água na minha cara. Eita, eu era um sofrimento, chegava todo molhadinho, aqueles franguinhos, sabe, tudo molhado. Mas fazia de propósito. Andava quilômetros de a pé, pastor. Andava, não tinha dinheiro para pagar a passagem. E a pé mesmo, né? Um dia encontrei um bando de bandidos. Eles me cercaram. E falei, ei, meu Deus, agora é a hora, Jesus. Né? Aí tinha um abençoado que eu conhecia. Falei, não, com isso aí vocês não mexem, não. Não, onde ele passar, vocês não mexem. Isso aí é servo de Deus, isso aí é crente. Tudo isso é bênção de Deus. Você está entendendo, irmãos? Precisamos deixar Deus nos lapidar. Meu querido irmão, que agora me foge da memória, amém? Creia que Deus está no seu controle. Deus não perdeu o controle, Deus continua no controle da sua vida. E o melhor está por vir na sua vida, só espera um pouco. É que a gente quer para amanhã, né? Eu queria para amanhã já. Amém? Ou para ontem, né? Como é que é? Para ontem, era para ontem. Mas Deus quer para amanhã, ou talvez daqui a um mês. Você está entendendo? Então é isso. É na hora de Deus. A perseverança é não desistir. É insistir, é continuar firme. Com luta, com dor. Seja o que for, vamos continuar firme. Aconteça o que acontecer. Quando eu fiquei doente, alguém disse assim, rapaz, se fosse você, eu nem pregava mais o evangelho. Falei, que negócio é esse, rapaz? Mas por que isso? O evangelho tem culpa? Tem. A Bíblia diz que, de que se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Amém? Você está entendendo? Somos pecadores, estamos sujeitos. Estamos sujeitos a ficar doentes, estamos sujeitos a fazer a operação, passar por uma cirurgia. E estamos sujeitos a ser curados por Deus. Porque tem coisa que Deus não faz. Ele quer que você passe pelo processo. E só passa pelo processo aquele que tem propósito. Uma vida sem propósito não é vida, irmão. Uma vida sem propósito não é vida. Mas tem que passar pelo processo. Se você passa pelo processo, é porque você tem propósito. É porque você tem alvo lá na frente. É porque você sonha. É porque você está alimentando a sua alma. Você está buscando o bem-estar para você, para a sua família, para a igreja de Cristo. Porque você tem propósito. Qual é o seu propósito? Amém? Mas não quer passar pelo processo.
Não tem como. Tem que passar pelo processo para conseguir chegar no seu propósito. Estas são as minhas palavras simples nesta noite. Agradecido a Deus por tudo, por todos vocês que aqui estão. E eu creio que domingo Deus vai falar conosco mais uma vez. Domingo Deus vai bradar poderosamente. Não falte domingo. Não falte de forma alguma. Venha à casa de Deus. Venha à casa de Deus. Vamos dar as mãos. Ramon, vamos dar as mãos. Deus tem o melhor para você. O que Deus já fez na sua vida, você sabe muito bem do que eu estou te falando. O que Deus já fez na tua vida, você é um privilegiado, rapaz. Mas também Ramon tem sido fiel a Deus, amém? Ramon tem dizimado. Ramon tem ofertado. Ramon tem trabalhado. Ramon tem dado testemunho de homem de Deus. Então Deus não vai te deixar envergonhado. O melhor está por vir para a sua pessoa e para toda a sua família. As portas irão abrir. Em nome de Jesus Cristo, conte a partir de hoje o que Deus vai fazer na sua vida. Conte a partir de hoje o que Deus vai... É uma palavra profética na sua vida. Deus vai abrir as portas de uma forma que você vai dizer, meu Deus, como assim? Como assim? Mas continua deixando Deus te moldar, descendo na olaria de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo o que Ele quer dizer para você. Muitas vezes ouvimos Deus falar, mas nós não obedecemos, nós não aceitamos. Muitas vezes ouvimos Deus falar, tem que ser assim, mas a gente faz o contrário. Deus quer falar conosco, mas precisamos ouvir e obedecer aquilo que Deus quer fazer da nossa vida. Eu vou deixar alguns minutos para o pastor terminar e orar pelo povo. E desejar, meu, muito obrigado e uma forte salva de palmas para Jesus. Muito obrigado.